da Academia da Crise, proposta pela professora Paola Berestal. Os convidados, Júnia vai mediar a mesa, os convidados, ela? Isso, Fabiana Dutra, que vai participar, o Washington e o professor Luiz Antônio, que já está também já está aqui. Isso. A gente vai tratar, Fabiana vai falar melhor do assunto da mesa. Eu queria informar vocês, essa é a última atividade da Academia da Crise, do Museu Escola, porque sexta-feira passada, isso é só para avisar vocês, nosso diretor, Marcelo Rezende, foi exonerado. O MAN está sob nova direção, que é o artista que está ali sentado, José Guides. E a gente vai fazer o que seria essa mesa, uma celebração, que são as palavras de Paola, na verdade é uma triste despedida, certo? Eu vou passar a palavra para a Fabiana para falar sobre o assunto que vai ser discutido aqui. Espero que sejam boas falas. E só um detalhe, Júnia está mediando, mas a gente tem 2 microfones e a gente, esse modelo de mesa é permitido que a pessoa interrompa, que pergunte, que participe, certo? Sinta-se à vontade para participar na hora que vocês quiserem, tá? Então, uma boa tarde. Bom, gente, boa tarde a todo mundo. Em primeiro lugar, queria agradecer a Lica, que também ela já não faz mais parte da equipe, mas como é um acordo, foi uma parceria iniciada com o Marcelo, com a Lica, com essas pessoas todas, nós estamos aqui honrando a nossa parceria, que era bastante promissora, e a gente espera que os novos ventos também permitam novas parcerias em outras bases. Mas, de qualquer maneira, a gente está aqui celebrando o seguinte, celebrando aquilo que foi a ideia inicial de uma parceria e o que foi a proposta dessa Academia da Crise, que nos pareceu uma oportunidade perfeita para a colocação para trazer e colocar junto o lançamento desses livros. E por que a gente acha que é perfeito? Porque a discussão que essa Academia da Crise propõe é, em primeiro lugar, reconhecer o estado de crise em qualquer circunstância. Então, nós estamos aqui todos reconhecendo o estado de crise, inclusive dentro dela, dentro da própria crise. Então, estando dentro da própria crise, reconhecê-la e se dispor a discuti-la abertamente, francamente, era a proposta desse projeto que a gente está fazendo parte, por isso que a gente concordou e achou importante fazer o lançamento desses livros, que eu vou explicar por que tem um lançamento de livro junto com a Academia da Crise. É o seguinte, esses livros são uma coleção de 4 livros, 4 volumes, que resumem e são o resultado de uma pesquisa que durou 4 anos, também desde 2011. Essa pesquisa começou em 2011 na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Arquitetura, mais propriamente, no grupo de pesquisa Laboratório Urbano, que é coordenado pela professora Paola. Essa pesquisa, ela se propunha a discutir a complexidade da cidade contemporânea. Em que sentido? Justamente lá tem uma série de arquitetos, urbanistas, e tem algumas pessoas de outras áreas, como eu, que não sou de arquitetura e de urbanismo, da área de dança, mas tem pessoas de outras áreas de artes visuais, de sociólogos, ou filosofia, ou história, como é o professor Washington, arquiteto do lado, que era um grupo de pessoas, um grupo interdisciplinar, que se dedicava a pensar, todo mundo ali pesquisa a cidade, mas nosso entendimento era de que a cidade não pode ser pesquisada, não pode ser analisada ou pensada sob um único ponto de vista. É alguma coisa muito mais complexa do que aquilo que a gente imagina que seja. Então, o nosso desafio na pesquisa foi justamente tentar identificar de que maneira essa complexidade da cidade poderia ser apreendida, sem que a gente destituísse essa complexidade, sem que a gente simplificasse ela, de uma maneira que a gente pudesse reconhecer essa complexidade e lidar com ela no grau em que ela se oferece para a gente. Oi? Então, só... Bom, então esse é o desafio da pesquisa. O que a gente fez nesses livros foi
tentar desenhar, ao invés de trazer resultados relatórios de uma pesquisa que durou 4 anos, com grupos que variaram ao longo desses 4 anos, algumas pessoas que estão aqui fizeram parte da primeira formação do grupo, outras já foram se agregando na segunda formação, terceira formação, e tem gente que inclusive está chegando agora, né, no momento do lançamento do livro. Mas a proposta da gente era não fazer uma publicação de resultado no formato de relatório clássico. A proposta da gente era tentar colocar nos livros também, né, na mesma equivalência que a gente fazia com a pesquisa, né, de não perder a complexidade do objeto que a gente está tratando, a gente queria também não perder a complexidade da pesquisa no livro, transformar um livro linear em coisinhas, em relatóriozinhos lineares, como se a gente, que dessa maneira a gente perderia a riqueza de todo o processo que a gente viveu nesses anos todos. Então a ideia foi, a gente fez um evento a gente faz ao longo dessa pesquisa, a gente sempre juntou essa pesquisa com outro evento que se chama Corposidade, que é uma coisa que a gente faz também na Faculdade de Arquitetura, junto com a Faculdade com o grupo de pesquisa de dança, que eu coordeno. E que a gente, nesse evento do Corposidade, a gente testa, a cada biênio que o Corposidade acontece, a gente testa um formato diferente de participação e envolvimento nesses eventos. E o último formato que a gente fez é o formato que a gente apresentou a pesquisa. E o formato qual foi? A gente resolveu que íamos discutir e estudar os temas. Então a gente passou 4 anos discutindo e pesquisando os temas, e aí quando chegou no final, o último evento que a gente faz era de novo propor para pessoas que vinham de fora estudar com a gente aqueles temas. Então nós abrimos inscrição e organizamos grupos de estudo que trabalharam durante 2 dias seguidos nesses temas que vocês estão vendo, que são os temas correspondentes aos livrinhos. Nós organizamos, cada grupo de estudos ficava em torno daquele tema, e nos grupos tinham camadas de participação diferentes. Tinha um coordenador do grupo, tinha um articulador que fazia a articulação das pessoas antes de começar o grupo, depois, durante a realização do grupo, tinha também no grupo, também na equipe, uma pessoa responsável por fazer a observação daqueles debates, daquelas discussões, para fazer então uma espécie de uma narrativa, ou de um relato daquilo que aconteceu no trabalho de grupo. Então, o que a gente resolveu desenhar no formato do livro é alguma coisa que responde aos temas que são da pesquisa, mas ele se distribuiu, se dividiu em cada volume de acordo com os temas que foram colocados nesses grupos de estudo no último evento que a gente apresentou no final da pesquisa. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. A Fabiana já puxou aí parte da apresentação, ótimo. Eu super envolvida, eu estou chegando agora, eu sou uma dessas pessoas que está chegando agora no grupo, então eu não tive envolvimento direto com essa pesquisa, mas para mim é uma honra, né, uma alegria muito grande poder fazer aqui hoje a apresentação desse trabalho que é belíssimo, a mediação dessa mesa, que é justamente para fazer esse lançamento dessas experiências metodológicas para a compreensão da complexidade da cidade contemporânea. Essa pesquisa, esse título de livro é homônimo à pesquisa, como a própria Fabiana já explicou, e ela reuniu inúmeros pesquisadores, né, acho que não só os pesquisadores diretamente ligados ao grupo de pesquisa, mas também os pesquisadores dos lugares do Brasil e do mundo. E aí, pelo que eu vi, o que eu fiz foi, para poder apresentar em mediar, eu peguei esses arquivos, né, vi o livro e também trabalhei com os PDFs. E o que eu vi é que tem uma tríade composta aí, principal, por experiência, apreensão e urbanismo. Essa tríade principal, eu peço licença para ler o que eu falei, essa tríade principal funciona como a própria estrutura de um caleidoscópio, né, que é o texto de abertura do tomo 1. É uma imagem utilizada pela Paola Washington também para apresentar essa pesquisa nesse texto inaugural do tomo 1, que é o pretinho fundo. Essa é uma espécie de instrumento epistemológico, né, com o qual aqueles envolvidos na pesquisa procuraram olhar para a cidade.
em torno dessa tríade, a pesquisa chegou a 3 novas tríades. Bom, pelo que eu entendi, estiver errado, não posso. Mas a pesquisa chegou a 3 novas tríades que aparecem como filtros, né, dentro desse mesmo caleidoscópio que foi criado. Eu me permito compreender essas 3 novas tríades como matrizes de condução da pesquisa que relacionam sempre experiência, apreensão e pensamento /campo disciplinar. A cada uma dessas novas tríades que funcionam como filtros, como eu digo, se dedica um tomo desse conjunto de livros. No tomo azul, no tomo 2, o volume O, que a gente tem subjetividade, corpo, arte. No tomo 3, o volume azul, temos alteridade, imagem, etnografia. E no tomo 4, temos o volume dourado, memória, narração, história. As atividades de pesquisa que hoje aparecem para nós, né, nesse conjunto de livros, elas foram múltiplas. Inúmeros parecem ter sido os encontros, tanto aqueles para incursões nesse objeto principal de toda a pesquisa, que é a própria cidade, como para o embate de ideias entre os pesquisadores envolvidos. Várias foram também as plataformas para que isso acontecesse, né, desde a revista Redobra, que foi magicamente reconstruída em montagens, como aparece no tomo 1, como também a plataforma Lococidade, além de outros eventos que aconteceram em outras cidades para além de Salvador. Bom, pelo que vocês podem ver, trata-se portanto, de um material riquíssimo de práticas de estudos, que são práticas contemporâneas de estudo, né? Então não é só o objeto que é contemporâneo, mas essas próprias práticas são essencialmente contemporâneas. E eu poderia me embrenhar em aspectos editoriais do livro, que são fantásticos. Eu parabenizo aos 3 envolvidos, Janaína, não sei o nome dos Daniel e Patrícia. Que é fantástico, enfim, um projeto muito bom, que tem alteração de sentido de leitura, né, tem código de cores, tem espécies de índices, né, que nos indicam para outros lugares por alteração da imagem original a partir de filtros de cor. Então, acho isso também muito bacana, o próprio sentido de leitura. Mas eu deixo isso aos próprios componentes da mesa, né, que eu acho que vão ter mais capacidade de desenvolver sobre isso. Mas, antes de apresentar vocês aos componentes da mesa, eu gostaria de fazer um pequeno desvio, visto que desvios, como pude acompanhar na leitura dos textos que compõem os livros, que são lançados hoje, podem desdobrar novas ou pelo menos insuspeitadas maneiras de ver, compreender, deglutir e cuspir o mundo. Se me permitem, recorro a 3 fragmentos de texto, são 3 pequenas citações, para ver se também eu vos provoco algum deslocamento, como as tantas leituras dos textos e montagens desse livro me provocaram. Bom, citação 1. Abro aspas. Quando deixei aquele mar, uma onda se adiantou entre todas. Era esbelta e ligeira. Apesar dos gritos das outras que asseguravam pelo vestido flutuante, pendurou-se em meu braço e foi-se embora comigo pulando. Não quis dizer-lhe nada, porque me dava pena envergonhada diante das colegas. Além disso, os olhares de cólera das ondas maiores me paralisaram. Quando chegamos à cidade, expliquei-lhe que não podia ser, que a vida ali não era o que ela pensava, na sua ingenuidade de onda que nunca tinha saído do mar. Olhou para mim com seriedade. Sua decisão estava tomada, não podia voltar. Tentei doçura, dureza, ironia. Ela chorou, gritou, acariciou, ameaçou. Tive que pedir-lhe perdão. No dia seguinte, começaram meus problemas. Como subir no trem, sem que nos vissem o condutor, os passageiros, a polícia? É verdade que os regulamentos não falam nada sobre o transporte de onda nos trens, mas era justamente essa ressalva um indício da severidade com que julgariam nossa atitude. É um trecho de Mírida Colaola, de Otávio Paz, 1951. Citação 2. A bagunça guarda a potência de que nos afastamos pelo cansaço e pelo trabalho, pela labuta de determinar a posição, a velocidade e o sentido de cada detalhe que nos circula, pela fadiga de limpar tanta poeira, de corrigir tanta assimetria, de ter tudo sob os olhos e, principalmente, pela necessidade de localizar a cada momento aquilo que buscamos. No fundo, queremos transformar o grito áspero da matéria e dos formatos num baralho numerado em que as cartas se dispersam apenas para retornar a nós em seguida, em tediosas canastras. É um trecho do livro O de Ramos. Na citação 3, o que é um museu? Correntemente, quando se quer designar uma pessoa, uma coisa,
uma ideia antiquada, inútil, fora de uso, costuma-se dizer, é uma peça de museu. Quero indicar com essas palavras o lugar que no quadro da cultura contemporânea o museu ocupa, lugar coerente e inútil. Esse nosso não é um museu, o termo é então impróprio. Esse nosso deveria chamar-se Centro, Movimento, Escola. E é nesse sentido que adotamos a palavra museu. É uma citação da Lina Bobardi no documento que tem aqui no MAN, que é de 1960. Agora eu digo, não, essas imagens não vêm dos livros que li, que são esses que são lançados hoje, e em torno dos quais nos reunimos aqui hoje. Eu as trago como provocação, pois percebo que essa pequena montagem, afinal montagem é uma palavra essencial também nessa pesquisa, me questiona diretamente a insuficiência de minhas noções classificatórias da realidade. Pense comigo se também eu estou entre os que julgariam com severidade a atitude de uma onda pegar um trem e andar pela cidade. Se também eu não compreendo a potência das formas complexas por percebê-las como aparentemente desorganizadas. E se também eu não me viciei em noções clássicas e resisto à potência da ideia de museu-movimento e museu-escola que nos apresentam. Permito-me a liberdade da montagem como forma de conhecimento. Eu não lhes explico o porquê exato de cada uma para introduzir os trabalhos dessa tarde, mas sugiro algumas perguntas. O que é essa onda de natureza outra, quase fantástica, que pode bagunçar nossas concepções para vislumbrarmos, ao menos momentaneamente, novas possibilidades de vir a ser, novas possibilidades de atualização de instâncias já destituídas da força de transformação? Como provocar essa onda, ou melhor, essas ondas, porque elas são muitas, essas ondas menores, particulares e rebeldes, interessadas na alteridade, que embaralham nossas canastras e nos fazem vislumbrar, como iluminação profana, outros destinos para as noções endurecidas de nossas tradições. Sem mais delongas, gostaria de apresentar agora os componentes da mesa de hoje. Fabiana Dutra Porto, atualmente pró-reitora de extensão da UFBA, tem licenciatura em dança, é professora do Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA, peguei no próprio livro. Coordenadora do Laboratório Coadaptativo Labusat. Coordenadora também da plataforma Compocidade, né, que faz parte da pesquisa, e de atividades do PRONEM. Luiz Antônio de Souza, arquiteto, professor da UNEB, pesquisador também do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFBA e membro do Laboratório Urbano e da equipe PRONEM. Washington, historiador, professor de História e também parte do Programa de Pós-Graduação Proscrítica da UNEB, também do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFBA, membro do Laboratório Urbano, responsável institucional da UNEB na pesquisa e coordenador também de atividades do PRONEM. E Paola, que vai falar por último, para fazer a síntese, arquiteta urbanista também, professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, pesquisadora CNPq, coordenadora do Laboratório Urbano, responsável institucional da UFBA na pesquisa e coordenadora geral dessa pesquisa do PRONEM. Então, eu espero que a gente tenha ótimas falas, uma ótima experiência, e quem começa, eu acho que é a Fabiana. Começa pelo 2. Bom, para apresentar esse primeiro, esse é o segundo. O primeiro volume ele é meio um resumê da pesquisa toda. Então, os outros 3 volumes são os temas, como eu falei, que são temas que dizem respeito às questões que foram tratadas na pesquisa, mas também são os temas dos grupos de estudo, né, que a gente experimentou fazer. Esse primeiro, que é o Subjetividade, Corpo e Arte, na verdade, o importante é entender que essas 3 palavras, elas não estão aqui sendo tratadas cada uma delas isoladamente.
A ideia desses livros, que foi também a ideia do grupo de estudos, que foi também a ideia do processo de pesquisa, é sempre articular as palavras, sempre articular as ideias e articular os conceitos, articular as situações. Então, aqui a gente está tentando discutir subjetividade, corpo e arte articulados. Como é que essas três coisas podem ser articuladas? Que tipo de relação elas podem sugerir, elas podem propor ou elas podem representar em relação a uma realidade, que é essa outra que a gente está tratando, que é a palavra realidade, que é o problema, mas a uma situação, que é a situação urbana, que é a cidade. E nessa proposta da gente, o que tem ali é o seguinte: primeiro, uma discussão sobre como é que essa questão de subjetividade, a questão da arte e a questão do corpo entraram na pesquisa. Elas entraram na pesquisa, cada qual por um caminho diferente, e elas ocuparam, ao longo dos 4 anos da pesquisa, elas ocuparam espaços também variados, né? Em algum momento elas eram fracas em termos de uso, de preocupação, de discussão, mas depois elas vão se fortalecendo, em outro momento elas se enfraquecem de novo porque uma outra ganha uma proporção maior. Então tem uma variação de ênfase ao longo do processo todo. A gente tenta colocar no livro, nos primeiros textos que aparecem ali, a gente tenta apresentar a ideia de subjetividade que está sendo tratada sempre afastada de uma ideia de individualidade. A gente está pensando subjetividade como alguma coisa que resulta de processos que são coletivos. Então, esse é o primeiro pressuposto que aparece nas falas e nas discussões sobre o tema da subjetividade que essa pesquisa desenvolveu. A ideia de arte aparece como em algum momento ela apareceu como um tipo de ação, uma ação urbana, alguma forma de ação e alguma forma de manifestação dos habitantes de uma cidade, mas também ela apareceu e ela acabou tomando um espaço diferente na pesquisa ao longo do tempo, assumindo um espaço que tinha a ver com metodologia, até mais do que objeto de estudo, objeto de pesquisa. Ela entrou na nossa pesquisa com um papel muito mais de articulador e construtor de metodologias do que como assunto para ser pesquisado e debatido. E a ideia de corpo entrou na pesquisa, na verdade, ela começa desde o início na pesquisa porque a gente desenhou a pesquisa com um formato até metodológico, organizativo, que se inspirava no formato do que a gente fazia, que era o Corpo Cidade. Então, o Corpo Cidade tinha lá um tipo de preocupação, um tipo de ação a cada ano que a gente fazia, né, que era bienal, e a gente então fez a proposta, o projeto de pesquisa em espelhamento com o Corpo Cidade que a gente fazia. E no Corpo Cidade, o pressuposto que sustenta esse nosso evento, esse nosso encontro, é o pressuposto de que corpo e cidade, né, os corpos que estão na cidade e a cidade em que esses corpos vivem, eles são duas instâncias de um mesmo e único processo, e essas duas instâncias se formulam mutuamente. A maneira de explicar isso são várias, e a gente partiu desse pressuposto para investigar maneiras possíveis de tanto detectar esse tipo de relação, quanto até debater esse tipo de relação, se de fato é assim que a gente compreende a relação da cidade com o corpo e o corpo da cidade. Isso foi o formato, foram os pressupostos das nossas discussões. Como que nós entendemos, como que a arte entra na pesquisa, como entra a questão da subjetividade, como entra a questão do corpo. E o que o livro traz, então, são algumas articulações, algumas propostas de como articulam essas três coisas, colocadas diferentemente. Então, a gente tem, por exemplo, um texto principal, que é o texto que a partir do qual o debate do livro todo se constrói, é um texto do professor Pasqualino, que é uma forma de uma leitura dessa articulação entre corpo, arte e subjetividade, a partir dos conceitos e da visão, de uma específica visão de mundo que é totalmente baseada nos estudos que ele faz, não só do Deleuze, que ele insiste em dizer Deleuze e Guattari, mas uma série de outros autores, mas é uma proposição sempre, quando vocês forem ler, ele é
é o texto mais denso e é uma proposição bastante radical, eu diria. Bastante radical, e essa radicalidade da proposta de discussão entre essas três coisas é que nos mobilizou a todos os outros textos que foram sendo construídos e colocados lado a lado nesse livro, a construir esse debate em torno dessa radicalidade que ele propõe. O outro texto que também se articula com isso e tem uma outra, dá uma certa dimensão para essas três coisas, é o texto que eu escrevi, que era a minha apresentação lá no Publicidade, que tenta levantar uma preocupação, né? Tenta levantar um problema da maneira mais habitual, mais usual com que nós todos, nós de arte, os arquitetos urbanistas, ou mesmo os sociólogos ou outros cientistas sociais que pensam a cidade, costumam tratar essa relação de corpo, arte e subjetividade, que é qual? É essa maneira de ver essas três coisas isoladamente, como se fossem coisas em si mesmas que pudessem ser colocadas uma do lado da outra e tivessem uma compreensão absoluta. Por quê? Porque a ideia é reinserir essas três palavras, as três noções, como é que eu vou dizer? Num sentido mais processual, num sentido que incorpore uma noção de tempo. E não só essa coisa isolada, porque se eu isolo e digo, vou tratar a subjetividade, o que é a subjetividade? Falo só dela o tempo todo e trato a subjetividade como resultante do processo individual de cada pessoa, eu perco justamente a dimensão que interessa, que é a dimensão que vai resultar, no final de tudo, na dimensão política da existência desses corpos e dessas pessoas. Que é o quê? É a instância do embate, do combate, do confronto com o outro que é diferente daquele que está se dispondo a essa relação. Essa primeira proposição desse texto, então, é ver essas três coisas não como coisas absolutas, mas como coisas que se constituem mutuamente e reciprocamente, e que, portanto, uma interfere na outra, modifica a outra, e não há, e sugere que não exista entre essas três coisas uma causalidade, como se uma coisa, o indivíduo, ou seja, o corpo vivendo no mundo, produz uma subjetividade, e este corpo, com a sua subjetividade, então produziria uma arte. A nossa leitura, a nossa proposta de leitura é diferente disso. É que não tem uma coisa que então gera outra, que então gera outra, e aí você pode estudar as três e separar. Mas é justamente o desafio de olhar para essas três coisas como coisas que estão conjuntamente sendo formuladas de maneira processual e coletiva. Não é simplesmente um indivíduo que formula tudo isso. Então isso muda, e isso mudou para a gente ao longo do nosso processo de pesquisa, muda a nossa maneira de pensar e tratar a arte, por exemplo, como método de apreensão da cidade, que foi uma das experiências que a gente fez. Como que a arte, a performance, ou a ação corporal urbana, ou como que um trabalho de vídeo, ou como que experiências sonoras ou experiências pictóricas podem favorecer a apreensão da cidade. Essas experiências, elas são tratadas e colocadas na nossa pesquisa como um desafio metodológico, ela não é uma questão absoluta. O outro texto que a gente tem é um texto que ele vem já como um texto que articula os textos apresentados. Então, a gente vai aumentando as camadas de complexidade da própria leitura. Tem lá um texto base, que é esse, que o Pasqualino cumpre essa função de dar um tom, né, para aquela colocação toda. Depois vem um outro que puxa desse tom dado um desvio de discussão crítica, que é este meu. Depois, a partir desse desvio de discussão crítica, aparece um outro texto que vem articular esses dois anteriores e levar para uma questão que é do outro grupo, né? Que é o da Thaís, que é outra professora que não está aqui no momento, mas que fez parte da nossa pesquisa e que, junto comigo, coordenou esses grupos de subjetividade, corpo e arte. E a Thaís também puxa, assim como eu puxei a discussão para uma questão crítica dessa relação. E crítica a quê? Crítica a uma condição de quase que
não digo tranquilidade, mas uma condição quase que consolidada que a gente tinha, sobretudo os artistas, na época, de que é o entendimento de que, pelo fato de uma coisa ser arte e estar em algum lugar coletivo, ela por si só já teria ali um teor crítico. Então, o que a gente está colocando aqui é uma discussão sobre será mesmo que só isso basta para garantir aquela coisa, um teor crítico? Será que o aspecto crítico não tem que estar em outro lugar, né? O espaço da crítica que vem se perdendo com a assimilação, a facilidade com que esses objetos artísticos ou essas ações artísticas são assimiladas por uma condição urbana. Então é um pouco essa crítica que aparece. E a Thaís puxa essa mesma discussão também colocada em torno da crítica, mas ela puxa com uma preocupação de tratar muito mais uma discussão, digamos, metodológica de urbanistas mesmo, de arquitetos urbanistas, formação de arquiteto urbanista, para uma questão política, e ela se refere basicamente a uma ideia trazida por uma colaboradora da nossa pesquisa, que começou o grupo com a gente, e que um ano depois de começar a pesquisa ela faleceu, mas que era uma professora que a gente dedica todos os nossos trabalhos a ela, que era Ana Clara Torres Ribeiro, uma socióloga do Rio de Janeiro, que tinha uma pesquisa muito séria, muito importante sobre cartografia da ação social. E essa ideia de cartografia da ação social que ela desenvolve é o que a Thaís usa basicamente para fazer a construção do texto dela. Em seguida a esses textos, então, este livro traz um resumo um pouco do que foi um grupo de pesquisa, um grupo de estudo feito no último encontro da pesquisa, no último encontro público da pesquisa, que foi o último Corpo Cidade. E esses grupos de estudo, cada um de nós aqui coordenou um grupo diferente. A Thaís coordenou, eu e a Thaís fomos as únicas que coordenamos 2 grupos com o mesmo tema, porque este foi o tema que teve mais gente inscrita. E até tem uma série de discussões sobre isso, né? Porque será que o número maior de pessoas inscritas para um grupo de estudos em 2 dias num evento nacional é justamente o de subjetividade, corpo e arte. Então a Thaís coordenou um grupo, eu coordenei outro, e o que a gente fez então neste livro foi colocar um pouco das discussões que apareceram nos grupos, né, de estudos que tiveram colaboração de pessoas de vários lugares do Brasil, e um pouco desse resumo de como foi trabalhado, que tipo de coisa apareceu, que discussões aconteceram, e os nossos estudantes que fazem parte da equipe, alguns estudantes, cumpriram o papel de serem os articuladores e narradores dessa própria experiência. Então tem lá, a cada grupo de estudos tem pelo menos uns 3 ou 4 textos que vão sendo camadas de análise e narração sobre aquela experiência de estudar coletivamente durante 2 dias com pessoas que nunca se viram, que era um pouco esse desafio do Corpo Cidade. Gente que se inscreve, como se você se inscreve num congresso, né? Manda um texto, é selecionado e aí você vai lá para apresentar a sua fala. A gente fez um evento em que as pessoas não mandavam texto para apresentarem e discutirem a ideia que já está pronta. A gente chamou as pessoas para virem construir ideia junto. Então, eram grupos com 20 pessoas, 15 pessoas cada grupo, de gente que vinha de vários lugares do Brasil e que nunca tinham se encontrado, não se conheciam, mas tinham um desafio de, durante 1 dia e meio, né, uma manhã, uma tarde, uma manhã, estudarem juntas aquele assunto no qual se inscreveram. Então, esse é basicamente o livro 2. Na outra apresentação. Então, A gente pode ir para o 3, mas eu queria avisar para quem não pegou o livro ainda que ele está disponível ali, tá? É gratuito. O livro 3, que é o azul, como foi chamado aqui, na verdade, os livros eles têm uma marca forte, que é a questão cromática, né? Bom, eu fui aqui em estado a apresentar um livro e a primeira questão que eu me deparei é que como é que se apresenta um livro? Parece até uma coisa fácil, né? Se a gente parte do princípio que deu azulzinho, que o livro é uma produção impressa
Isso podia estar impresso em couro de animal, em vegetal, né? Em barro e por aí vai. Mas eu acho que a discussão é um pouquinho além dessa conversa, não é? Além do outro aspecto que também me deixou preocupado é como as tentações de quem apresenta um livro, não é? Eu listei aqui algumas coisas dessa tentação, não é? Que, estou apresentando um livro que eu tenho uma contribuição completamente secundária, mas sou autor, não é? E eu tenderia a falar coisas do livro. Bom, eu vou falar uma coisa e não é biodegradável. Então, é a primeira questão que eu acho que a gente não pode buscar no livro algo que ele não foi concebido como tal. Esse livro na verdade, eu estou falando do livro, mas são 4. Isso é uma armadilha, né? Quem lê um, independente da ordem, vai ter que ler os demais. A questão outra a tentação que nós somos levados depois de olhar, acariciar as publicações, que poderia ser feito de outra forma. Também é tentação de apresentador. Um outro aspecto é sair elogiando a obra, falar dos autores, comparar a beleza da encadernação, etc, tal do livro, que também não é o caso. Um outro aspecto também interessante é que apresentar um livro poderia ser também demonstrar publicamente que seríamos capazes de fazer melhor, não é o caso, né? E às vezes também quem apresenta tem um trabalho, tem uma tradição, tem um fazer apresentações de livro, muitas vezes apresenta o livro e esquece o nome da obra, que é uma coisa também curiosa. E também aquela questão curiosa também da apresentação é de que a pretexto de apresentar o livro a gente fala de outra coisa que não tem nada a ver. Bom, eu vou tentar fazer algo que vou fazer com muito cuidado, que é apresentar o livro sem roubar os leitores, né, que acedam a essa obra, sem fazer um resumo que seja tão completo, tão detalhado, que desestimule a leitura posterior. Então eu vou fazer algumas considerações. A primeira é que esse livro, o azul, o preto, o ouro e o ocre, eles fazem parte de um conjunto que Fabiana já explicou. O azul trata de alteridade, imagem e tipografia. É um livro que tem 158 páginas. Trata, ou pode ser enquadrado no campo arte e vida urbana, arquitetura e sociedade e sociologia urbana. Na verdade, a primeira parte que eu chamaria desse livro é um conjunto de 3 grandes propostas de discussão e debate, ou seja, debate de ideias, feita por Alessia de Piazzi, que é arquiteta e antropóloga, e onde ela propõe uma categoria de pensamento que ela acredita como a mais adequada ou apropriada para a reflexão sobre as experiências, e aí a experiência é a grande guarda-chuva que nos une, experiências metodológicas para a compreensão da complexidade da cidade contemporânea. E ela propõe nesse conjunto de discussão uma ferramenta que ela chama de tradução, uma ferramenta importante para aprender a cidade. Depois ela discute a experiência em negação posteriormente o segundo, que eu chamei texto de provocação, é feito por Sibeli Rizek, que é uma socióloga, onde ela discute gestão da cidade, gestão de diferencial da vida, confinamento e moralização. Ela faz isso segundo 3 elementos, que ela vai chamar a viração de cada dia, a trajetória emblemática de um agente cultural,
o trabalho precário e flexível como projeto de vida, programas e políticas sociais, mediações de todo dia. Isso porque ela fez um relato de incursões de pesquisas colocada como um novo desafio para compreender as relações entre Estado, políticas e programas sociais, que ela vai chamar também de deslizamentos, etc. No fundo, a Cibele entrelaça diversos aspectos e distintos aspectos da vida cotidiana e elege 2 personagens, onde ela trabalha todas essas questões que eu falei, sobretudo Estado, políticas e programas sociais, segundo a trajetória dessas 2 pessoas. Por fim, o terceiro texto que eu chamo de guarda-chuva é Imagem e Experiências de Apreensão da Cidade, feito pelo colega Chico Costa, arquiteto, onde ele discute uma analogia possível, imagem com mediação, aproximação que distanciam sobre a incapacidade de ver a similitude, Funes, o memoroso, onde ele propõe, em cima de um conto de Jorge Luiz Borges, a figura do Funes, do memorioso, a nossa capacidade, a nossa perda de capacidade de síntese e isso em função de uma capacidade de memória, ou seja, nós somos quase que lançados numa overdose de capacidade de reter informações sem capacidade de síntese. Seguindo, ele discute um pouco o colégio de cartógrafos do Império sobre mapeamentos e cartografias possíveis, bricolagem científica sobre imaginação e ideia de cidade, distanciamentos que aproximam por uma narrativa épica da cidade. Ora, o Chico Costa, ele procura estabelecer possíveis táticas de fortalecimento das formas de apreensão e representação da cidade que estejam ancoradas não apenas naqueles aspectos relativos às dinâmicas e à compreensão das dinâmicas culturais, mas as dinâmicas dinâmicas territoriais, mas também nas dinâmicas políticas e culturais que desafiam. Bom, a partir daí, tem um pequeno relatório síntese elaborado por nós, que é uma tentativa de resumo do que efetivamente transcorreu no seminário, o que é ser intérprete e o que é ser fazedor. Bom, segue um conjunto de textos que eu chamaria de narração das experiências, um relato do próprio Chico Costa, mais uma vez, com relato de uma escrita possível, onde ele faz uma grande provocação de que, na verdade, trata-se de um relato impossível, né? E aí eu destaco alguns aspectos onde ele recorre a moléculas, não como distúrbio neurológico, mas uma história em quadrinho de Jean Giraud, que a partir daí ele tenta esboçar as possibilidades de um relato. Ora, e aí tem um relato extremamente provocante, que é Pilóia, 7 virtudes, refrigério da filosofia, esquenta por dentro, sopros de uma experiência compartilhada da nossa Laroyer, saudação de Exu, Janaína Xavier, que é uma arquiteta, que eu até me lembrei de Janaína naquela música do Biquíni Cavadão, né, mas não vou cantar aqui. E Janaína também é arquiteta de Iemanjá, né, protetora do lar, rainha do mar, mãe dos peixes. Ora, essa senhora jovem, né, ela é tão poderosa que não só ela recorreu a Exu, que é o mais humano dos orixás, e sem Exu não há comunicação, confunde algumas vezes a Umbanda com o Candomblé, né, mas deixa isso para lá. É importante que ela trata da errância, e aí ela discute, problematiza, insinua, provoca e se delicia, não é? Com
algo sobre o não, sobre o caminho, sobre o caminhar, sim e ou não, o passo do bêbado, que parece que embriagou a todos, olhando para baixo, a oferenda foi realizada, mas não o sacrifício, a sinceridade inspira respeito, e por aí ela vai num conjunto de horas assertivas, horas dúvidas, ora uma vasta provocação. Na mesma preocupação de narrativa, ainda nós temos um texto sobre a difícil tarefa de traduzir a apreensão da alteridade, que é de Maria Isabel Costa Menezes da Rocha, também arquiteta, onde ela acaba por nos contar um outro dia de ressaca, que é uma ressaca efetiva, mas também uma ressaca intelectual. Um outro texto, Risco e Confronto, de Milene e Miliane, também nessa preocupação de narrativa. Eu acho que assim eu acabo a apresentação do Azul. Acho que a grande essa experiência que nós realizamos, na verdade, são ferramentas, traduzidas no livro, são ferramentas de uma grande provocação para compreender a cidade. Olá, boa tarde a todos. O livro que me vou apresentar é o Memória, Narração e História. Eu vou falar de uma maneira geral, porque espero que vocês já estejam todos com os livros, vocês podem ler. Eu vou tentar fazer um breve comentário acerca do que nos uniu em relação a isso. É que esses três termos, para dizer assim, memória, narração e história, como os outros também, são bastante problemáticos, né, para a gente analisar. E o que eu notei, que o nosso esforço, é que todos os textos do livro, eles demonstram um certo desconforto da maneira como usualmente nós associamos esses três termos. Então, são textos de arquitetos e historiadores, e que durante o Corpo Cidade nós fizemos um grupo de estudo durante 2 dias em que aprofundamos algumas questões que estão brevemente também relatadas por um texto meu bem simples acerca do grupo de estudo. Mas o que chama a atenção nos textos é que há um movimento, né, que vai do desconforto até mesmo a desarticulação do uso desses três conceitos: memória, narração e história. O que parece bastante óbvio no seu uso, que é a maneira de entrelaçar essas três palavras, esses três termos, nos textos, cada um a seu modo procura reinventar relações, né, como eu falei, ou mesmo desarticular essas relações. Eu acho que uma primeira coisa que parece marcar os textos é dissociar a ideia de experiência das outras ideias, né, que estão aí, que é de memória, narração ou historiografia, ou história. Quer dizer, conceituar a memória como uma parte ficcional e uma parte como vivida, ou de que maneira a dramatização da memória se dissocia daquilo que foi vivido. Da mesma maneira,
alguns textos, o meu ou do Breno, procura caminhar pela ideia de ficcionalização, mas e ao mesmo tempo separar a relação, que às vezes parece muito óbvia, mas não é, entre memória e história. Ver de que maneira a escrita, e aí nesse caso, o texto da Margarete, o meu, o do Breno, do Rosemiro, estão muito próximos, da importância da escrita como uma espécie de simulacro da memória e que, ao mesmo tempo, a dramatiza, a ficcionaliza e, de uma maneira bastante forte, inventa o vivido ou o passado. O que poderia ser uma ideia muito próxima das considerações dos teóricos do pós-modernismo, eu acho que o livro não envereda por aí, porque me parece, pode ser, vocês vão ler, os livros estão aí, depois avaliar o que eu falei, mas me parece que a ideia muito ligada à pós-modernidade de ficcionalização do passado, do escrito, é rompido em todos os textos pela ideia de cidade. Quer dizer, a cidade surge como também como um real que pode a qualquer momento modificar os caminhos das narrativas historiográficas em relação ao urbano, das narrativas pessoais, biográficas ou autobiográficas, ou das próprias narrativas, eu penso no caso do Breno, que caminham por uma comunicação, ele usa muito os textos do Bataille, para a comunicação impossível. Então, eu acho que, apesar de todos nós nos centrarmos no escrito, de que maneira essa memória se torna uma memória escrita, que já marca, né, um corte, eu acho, profundo em relação a outras áreas. Nós também consideramos a historiografia escrita, né, porque aí a historiografia ela se marca por esse poder escrito, institucionalizado, né, que marca um certo confronto à memória autobiográfica, por exemplo, né, que na maioria das vezes não se pretende ligado ao verdadeiro, ao científico, mas esse caráter do escrito, tomado, em todos os momentos, como um simulacro, né, um certo dispositivo que faz com que funcione uma máquina de encenação da memória, mas que ao mesmo tempo, e aí visando esse corte em relação aos conceitos da pós-modernidade, é que todos nós acreditamos que há algo que rompe esse escrito. Nesse sentido, lembrando aqui, vou tomar uma provocação aqui de Fabiano, eu acho que os autores desse livro fazem uma distinção entre realidade e real. Uma realidade, ela passa a ser, ela é mais ou menos um acordo tácito, né, que nós todos fazemos para que possibilite, né, o nosso trânsito cíclico entre as culturas, entre os indivíduos, e que a própria historiografia, a historiografia sempre tem que fazer um trabalho sujo de unir todos os fatos, né, e colocar numa ordem cronológica, mas que ela é necessária para ambientar os indivíduos em torno de uma cidade, de uma nação, de uma cultura. Agora a literatura também não deixa de fazer também trabalho sujo, na maioria das vezes, né? Uma acomodação do indivíduo, do que é escrito, do humano. Isso não quer dizer que a todo momento surjam escritas, né? Escritas no sentido de que ameacem essa realidade. Mas, de qualquer maneira, a realidade nós tomamos como essa coisa que é construída, né? Mas eu acho que quanto nós remetemos essas escritas para alguma coisa que a gente chama cidade, né, que não deixa de estar sempre também formado no escrito, mas há algo, como parece que nós entendemos, que
E aí não é o mesmo de realidade, mas que a gente, pelo menos quem não disse isso, nos textos, eu acho que inclui isso que é o real, né? Que é mais ou menos, nós temos uma determinada realidade de funcionamento do nosso lançamento e fomos surpreendidos, espero que seja uma boa surpresa, né? Pelo real, que forma solto, que para usar uns termos, eu acho que fura, né? A realidade já preparada, diagnosticada, consensuada. E o que é consensuado é a realidade, né? O real, graças a Deus, enquanto me surpreender, eu acho que essa reflexão sobre memória, história e narração do livro, em todos os momentos, né? Além de fazer essa distinção, né? de surpreender com o real, com algo que rompe essa articulação, há também um esforço dos autores de, eu não lembro agora como é o nome, se alguém lembrou, no interior tem um cara que ele pega o bode, né? E eu tinha uma aluna que o pai dela fazia isso, ele pega um bode, você deve saber, né? Mata o bode, mas ele destroça todo e aproveita tudo, né? E essas pessoas são super cultuadas, né? Na região. Então acho que nós fizemos um pouco isso em relação à narração, memória e história. Em todo momento os textos procuram destroçar, né? A maneira como isso foi articulado, né? E rearticular de uma outra maneira que possa trazer um problema, né? No trabalho da memória, do memorialista, do narrador, do historiador, e ao mesmo tempo trazer uma surpresa, dizer que essas coisas elas não fecham completamente, ou se fecham no plano consensual, né, da realidade, elas são sempre furadas por uma outra coisa que a gente chama de real. Então, boa leitura para vocês. Para finalizar, Paulo. Vou falar para todo mundo. Bom, eu vou começar agradecendo, senão eu esqueço de agradecer, eu tenho que agradecer muita gente aqui. Começar agradecendo ao MAN, né, a antiga gestão do MAN, pelo convite, pela parceria, a EDUFBA também pela parceria, senão os livros não sairiam, a FAPESB e o CNPq que financiaram toda a pesquisa, financiaram também o livro, por isso ele está podendo ser distribuído aí para vocês, a UFBA e a UNEB, né, que são nossas instituições de base. Temos aqui duas professoras da UFBA, e duas da UNEB. Agradecer também todos os pesquisadores da equipe, vários estão aqui, mas não todos, os autores, os designers do livro que estão aqui, que não pensaram o livro de forma separada da pesquisa, fizeram parte da pesquisa, faziam parte da pesquisa, e o design dos livros está diretamente relacionado com a problemática da pesquisa, isso é importante dizer. Queria agradecer também a Júnia, que pela leitura, ela fez a primeira leitura, né, de fora dos textos, de forma preciosa, e está aqui moderando. Para mim é uma honra estar fechando a Academia da Crise. Eu acho que, não sei se vocês perceberam, mas o próprio escritório do MAN está sendo desmontado nesse mesmo momento que nós estamos falando. Não, eu acho que isso não é para pedir desculpa, eu acho que significa muita coisa e faz parte da crise. Então, está sendo desmontado, os móveis estão saindo enquanto nós estamos aqui conversando. Significa o final da Academia da Crise, mas não sei se é o final da crise, acho que não. Acho que o importante da Academia da Crise era exatamente explicitar a crise, deixar a crise explícita, mostrar que temos uma crise. Acho que isso é muito importante, mostrar que a crise existe. No caso da
pesquisa, no caso do livro, a crise que a gente queria explicitar era das ferramentas e dos instrumentos para se compreender a complexidade da cidade contemporânea. Para a gente era claro que as ferramentas que a gente tinha, sobretudo no campo do urbanismo, não eram suficientes, não são suficientes para se compreender a complexidade da cidade, e a gente estava buscando exatamente outros instrumentos, outras formas de entender a cidade. Então, isso significa também explicitar uma crise, né? Temos uma crise. É melhor sempre explicitar a crise do que esconder e fingir que nada está acontecendo, como se os instrumentos ainda fossem capazes de aprender o que acontece na cidade. A gente sabe que não. Quando a gente olha os discursos urbanísticos é uma coisa, quando a gente vai para a cidade e anda na cidade é outra coisa completamente diferente. Então, acho que essa é a crise que a gente queria discutir, que a gente discutiu durante os 3 anos da pesquisa, que a gente queria colocar nessa publicação que a gente está distribuindo hoje para vocês. Eu fiquei com o último tomo, que na verdade a gente colocou aí como primeiro. Na verdade, esses números 1, 2, 3, 4 a gente colocou, mas não precisa ser nessa ordem, tá? Eu não lembro mais porque no final das contas a gente colocou 1, 2, 3, 4, mas foi uma discussão também se a gente deveria numerar ou não. Mas a verdade é que esse que ficou como primeiro, experiência, criação e urbanismo, a pretensão dele era de mostrar o processo da pesquisa, dos 3 anos da pesquisa para o NEM, e na verdade eu quis explicar por último porque é essa tríade de experiência, apreensão e urbanismo que atravessa, né, que é transversal às 3 outras, né? Subjetividade, corpo e arte, que a Fabiana apresentou, alteridade, imagem e etnografia, que o Ismael apresentou, e memória, narração e história, que o Washington apresentou. Então, nesse último tomo, que é o primeiro, tem 3 textos principais. O primeiro é exatamente o processo dessa pesquisa, que a gente tenta discutir, que é o que eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui. O segundo texto é sobre a revista, sobre as 6 publicações da nossa revista Redobra, que está toda disponível também online. A ideia da revista era ser a gente chamou de um sismógrafo da pesquisa, né, e mostrando um pouco o que a gente ia discutindo ao longo dos 3 anos da pesquisa. Foram 2 números por ano, a cada 6 meses, uma revista mostrando um pouco o que a gente estava discutindo. E o último texto é um texto que o Edu que escreveu, que está aqui, sobre os trabalhos defendidos no grupo de pesquisa, no Laboratório Urbano, durante esses 3 anos, que também, de uma certa forma, é um desdobramento da pesquisa nos trabalhos individuais de mestrandos e doutorandos e graduandos que estavam se formando na Federal da Bahia, participantes do nosso grupo. Além disso, tem um trabalho gráfico, que não é somente gráfico, de remontagem de todas as edições da revista, da Redobra, nesses anos da pesquisa, e esse eu acho que foi o que mais deu trabalho para os designers e para a gente que fez a seleção também, de remontar essas revistas. A gente pegou 6 anos, reviu tudo isso, remontou de outra forma, e vocês podem ver o que deu aí nesse primeiro número. A questão central desse tomo era como fazer, Fabiana já falou isso, mas como fazer ao propor um produto, que deveria ser um produto final da pesquisa, algo que fugisse de um relatório de pesquisa clássica, um produto fechado, e como mostrar o próprio processo da pesquisa. Esse foi o nosso desafio, e como ideia síntese, a Júnia já falou isso também, como base da ideia editorial da coleção toda, e aí vocês podem perceber nas montagens que estão aparecendo ali e no próprio livro, a ideia síntese para a gente foi, inclusive na parte do design gráfico, essa ideia do caleidoscópio. Eu não trouxe aqui um caleidoscópio hoje para mostrar, mas era essa ideia de você ir girando e mudando as imagens. O caleidoscópio como um processo de pesquisa, mas o caleidoscópio também como uma forma de conhecer a cidade, como uma forma mais complexa de
de conhecer, de ver, de pensar a cidade. O caleidoscópio ele é chamado também de transfigurador, né? Tem essa ideia de transfigurar. É um tipo de brinquedo, né? É um instrumento óptico, mas é um tipo de brinquedo. E a estrutura mais simples dele são três espelhos, né? Você tem 3 espelhos, tem tudo, os 3 espelhos, e lá no final uns pedaços, uns cacos de vidro, qualquer coisa que você bota no final, e um vidro translúcido, né? E aí, quando você vai girando, esses cacos que estão no fim vão se combinando, né? E produzem uma infinidade de combinações de imagem, que obviamente depende também da luz e depende também do que você está vendo, né? O que você está vendo aparece também aqueles cacos, e depende desses 3 espelhos. E então, a cada girada e batida do caleidoscópio tem uma série de montagens, desmontagens e remontagens de imagens, de figuras que vão se multiplicando. E basta girar, né, mudar a maneira de observar que outras configurações aparecem. E elas são sempre provisórias, né? Você não fixa uma imagem do caleidoscópio, ele está sempre mexendo. E a ideia nossa é que esses três espelhos fossem como mutantes, como as nossas tríades, né? Eu vou tentar explicar isso melhor, mas o que para a gente ficou muito claro desde o início da discussão de como colocar um processo da pesquisa numa publicação foi que era um processo caleidoscópico da pesquisa e que tinha uma multiplicidade de composições momentâneas, sempre polifônicas, muitas vozes, a gente não tinha nenhuma possibilidade de uma síntese unitária, final e fixa, né? Porque a gente poderia pensar uma pesquisa que trata de experiências metodológicas para a compreensão da complexidade da cidade contemporânea vai chegar a um método. Não. A gente não queria e não podia chegar a um método. A gente, hora alguma, pensou em criar uma síntese ou uma metodologia de apreensão da cidade. A gente percebeu muito claramente que todas as conclusões seriam provisórias, seriam efêmeras e seriam mutantes, e que a gente poderia se dizer, mas então para que pesquisa? Não, a gente percebeu também que um outro tipo de conhecimento é possível através dessa própria ideia do caleidoscópio. Primeiro, esse reconhecimento de que para contemplar esse nosso objeto que é múltiplo, que é essa compreensão da complexidade da cidade, seria preciso aceitar a impossibilidade de um método, né? De um só caminho. E, ao contrário, seria preciso explorar essa multiplicidade metodológica e temática e também de vozes e de campos disciplinares distintos. Ou seja, o caleidoscópio, que é um brinquedo simples, né, que toda criança já experimentou, mostra uma forma complexa de ver, de compor, de pensar, que desmonta qualquer tipo de unidade, qualquer tipo de certeza fixa, sedentária, unitária, sedimentada, e remonta, a partir de uma complexidade, uma multiplicidade de possibilidades de composição, outros pontos de vista e também outras formas de apreensão e outras maneiras de compreendermos a complexidade da cidade. Então, esse foi a nossa escolha, não só de deixar claro que não existiria um caminho, mas que essa multiplicidade dos caminhos é necessária para entender essa complexidade da cidade e que ela é, sim, uma outra forma possível de se pensar esse objeto que é múltiplo e é mutável. Então, desde o início,
início, a nossa pesquisa se propunha a investigar as relações entre experiências metodológicas e compreensão da cidade. E aí, essa metáfora do caleidoscópio serve tanto para explicar esses resultados provisórios da pesquisa, como algo que não é fixo e que a gente não pretende fixar, mas também para mostrar como um princípio teórico-metodológico que a gente resolveu adotar, que o nosso próprio processo é polifônico, é dissensual e é coletivo, tanto a pesquisa quanto a cidade. Ao longo, então, da pesquisa, a gente chegou nessa tríade principal, que funcionou com uma linha transversal, essa da experiência, da apreensão e do urbanismo. A gente discutiu muitíssimo a questão da experiência, como aprender a experiência e, sobretudo, como aprender a experiência urbana. E esses três temas, então, eles, continuando a analogia do caleidoscópio, eles funcionam como os três espelhos, né? Os três espelhos internos. Os capos de vidro são as contribuições dos pesquisadores e, óbvio, o foco externo na cidade. Então, como é que a gente vai mexendo isso, né, com esses três temas? E aí, para tornar ainda mais complexo o processo, essa linha transversal, que pode ser vista como esse aparelho, esse corpo do aparelho, do caleidoscópio, ele foi atravessado por essas três outras tríades, né? Que poderiam ser vistos também como filtros de espelho, né? Que seriam esses três: subjetividade, corpo e arte, alteridade, imagem e geografia, memória, narração e história. Então, o caleidoscópio podia tanto trocar de espelho quanto colocar esses filtros nos espelhos. Então, essa linha experiência, apreensão e urbanismo se desdobrou exatamente por uma necessidade de especificar melhor os temas, para entender essa complexidade de uma forma mais fina, né? Na verdade, foram três tipos, isso está na parte de trás, foram três tipos de experiência que a gente mais investigou e nos interessou ao longo da pesquisa. Foram as experiências da subjetividade, da alteridade e da memória. Foram também três tipos de registro de apreensão mais explorados: pelo corpo, pela imagem e pela narração. E três campos disciplinares externos foram os mais nos ajudaram a tensionar o campo do urbanismo. Esse era o nosso objetivo principal, tensionar o campo do urbanismo, a partir, sobretudo, dos seus limiares, que foram o campo da arte, né, da etnografia e da história. Então, isso está aqui atrás. Então, a gente desmembra essas tríades com relação a essa tríade principal. Obviamente que a cada linha de espelho tem a sua tríade interna, ou seja, isso vai multiplicando, se a gente pensa nesses termos ópticos, essas possibilidades de reflexos, de espectros, de sobreposições, de configurações da pesquisa, sempre provisórias. Tanto nos estudos teóricos quanto nos nossos trabalhos de campo, ao longo desses 3 anos, e também nos seminários públicos, nos seminários de articulação que nós fizemos, buscamos sempre contemplar uma multiplicidade de vozes, de falas, de narrativas, de autores, de interlocutores, de debates e também de campos de conhecimento distintos e de temas distintos. Isso está bem claro nas montagens da revista, de ver que tem uma polifonia aí, não somos só nós que falamos, não somos só nós os pesquisadores, mas tem vários outros que estão com voz e com presença nas montagens. Às vezes é óbvio que essa polifonia é perturbadora, né? Atravessar campos distintos de conhecimento não é fácil sempre, temas distintos, enfim, esse sismógrafo que a gente chamou, que era a revista, mostra bem isso. E na coleção a gente tentou trazer um pouco essas questões debatidas internamente pelo grupo e que foram explicitadas algumas vezes nos seminários públicos. A verdade é que, obviamente, a gente
não pode dizer que conseguiu colocar em 4 livros 3 anos de pesquisa, isso seria uma mentira, mas eu acho que tem algo desses nossos debates que a gente conseguiu colocar nos livros. Para aqueles que não puderam participar, tem alguma coisa aí que é possível se perceber. Em todo caso, a ideia era essa, 4 livros, até para não ter um só, exatamente para mostrar já a multiplicidade de temas, todos eles polifônicos, todos eles dissensuais, são textos que debatem com os outros, não são textos que concordam com os outros, na verdade a gente não tentou chegar, nem buscava chegar a qualquer tipo de consenso, muito pelo contrário, a qualquer tipo de configuração fixa ou consolidada. Então é isso, eu agradeço, passo a palavra para a Júlia para a gente abrir para a discussão e volto a dizer que os livros estão disponíveis para todos. Obrigada, Carol. Bom, eu acho que a gente poderia abrir, se quiser falar, quem se dispõe já uma pergunta. Bom, vou começar para a gente quebrar o gelo, mas eu preciso da Fabiana. Bom, só para a gente começar o debate, Fabiana, se você pudesse falar um pouquinho na parte do livro, bom, já entrando mesmo em alguns terrenos de leitura, de fato, mas quando você fala da experiência estética, quando ela passa da arte para o ativismo, e o delicado aí dessa passagem que pode desconstruir a potência de emancipação, né, na experiência estética, que é a coisa do Nasser, que é esse limite bem delicado. Eu vi no texto, se você puder desenvolver um pouquinho para a gente. Bom, é uma ideia bastante mais complicada, né, mais difícil de explicar rapidamente, mas ela está baseada nesse texto do Nasser que a Júlia acabou de citar, que é uma preocupação que ele levanta nesse texto dele, que me pareceu bastante pertinente ajustar essa preocupação a uma ação que a gente costuma ter, sobretudo lá no nosso grupo, e acho que muitos grupos trabalham com isso, né? Que é essa questão da ação artística como uma metodologia de trabalho com a cidade, uma metodologia de percepção da cidade, apreensão da cidade, ou mesmo a ação artística como uma ação crítica sobre a cidade, mesmo que não seja método, mas é uma manifestação, é uma forma do artista manifestar a sua posição crítica sobre uma situação da cidade. O que está sendo colocado ali, que é uma ideia que me pareceu bastante relevante, foi a partir da percepção que a gente teve até das experiências que ele tinha feito no Corpo Cidade anterior, que tinha sido com várias oficinas de artistas fazendo ações na rua, e o que isso gerou, que tipo de discussões apareceu dali. A colocação do Nasser, que é uma coisa bastante séria, que ele se refere, é o seguinte: aquele propósito artístico, né? Um artista que tem um propósito de, ao fazer a sua arte, entender que aquela ação artística seja emancipadora, a postura de um artista que se posiciona dessa forma, que pensa dessa maneira, já contém nela própria uma compreensão de assimetria entre o artista e o público que verá a ação artística. Que ideia assimétrica é essa? Porque se eu estou dizendo que vou fazer uma ação no espaço público e que essa ação tem um caráter emancipatório do outro, é porque eu estou dizendo que eu percebo uma situação do outro, que o outro precisa se emancipar. É uma visão minha de que o outro está numa situação que merece, deveria ser emancipado da situação que ele está. Então, é como se o artista estivesse colocando na rua uma posição que não é uma posição crítica dele, mas é quase uma posição crítica do outro que não percebe sua situação crítica. Então, essa situação delicada que o Nasser coloca, que a gente considerou bastante importante de levantar,
porque nós trabalhamos ao longo desse tempo todo, durante o trabalho da pesquisa e no Publicidade, com muitos artistas que sempre tinham eu não vou dizer discurso, porque não é só uma questão de discurso, tinham essa ação, tinha justamente essa postura, esse posicionamento de que a arte dele é uma arte capaz de ter uma função emancipatória de uma determinada situação humana, ou de um grupo social, ou de uma situação urbana propriamente dita. E a nossa discussão crítica era essa, né? Era prestar atenção até que ponto essas coisas, quando são colocadas dessa maneira, elas não estão reiterando justamente uma situação assimétrica que a ação artística pretendia solucionar, ou pretendia modificar. Então é isso que a gente levantou nessa coisa polêmica desse momento. Enquanto as dúvidas ou questões não aparecem. Mas aí agora eu queria que o pessoal que fez todo o trabalho gráfico do livro, que vocês pudessem falar aqui um pouquinho, porque... enfim, tem várias estratégias de cores, de montagem, e uma coisa que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, por exemplo, eu vi, como eu não acompanhei a pesquisa, mas entrei pelo livro, né, da pesquisa, nessas remontagens, nas montagens a partir da redobra, tem um código de cores que nos indicam onde que essas imagens estariam relacionadas nesse novo campo aí de configurações em torno dessas trilhas. E aí, em princípio eu falei assim, mas isso é uma homogeneização do discurso da própria imagem. Elas estão sendo homogeneizadas porque elas estão sendo colorizadas numa mesma cor. Mas aí fui sacando um pouco mais que era justamente esse índice de um outro lugar. Então não podia ser reproduzida integralmente como ela aparecia na primeira versão, mas ela tinha já esse novo filtro. Então, se vocês pudessem falar dessas estratégias aí de cores e também de sentidos de leitura, eu acho que poderia ser interessante. Jana, Daniel, Patrícia. Cadê? Eu estou um pouco confusa. Aí eu queria que o Dani falasse. Ou se alguém quiser falar. Pode falar. A primeira coisa que a gente decidiu foi trabalhar com a coisa das cores, porque era uma forma de deixar mais claro a sobreposição entre os conteúdos desses eixos diferentes que Paula lembrou aí, dessas três tríades. A princípio foi um trabalho de tentar primeiro entender. A gente demorou um tempo e foi muito elucidativo quando a gente leu o texto do Caleidoscópio, aí que a gente começou a entender a partir dessa ótica também. E a estratégia das cores foi para tentar, principalmente, essa parte das montagens. Eu acho que ela definiu, a gente quis fazer isso primeiro para definir todo o resto, porque ela meio que é a fusão de todas as coisas, então a gente tem que tentar trabalhar a partir daí para trabalhar os outros conteúdos que estão todos relacionados nessa parte. Então, eu acho que teve algumas partes assim, importantes. Uma foi essa parte do caleidoscópio das montagens, que está no primeiro volume, sobrepondo os conteúdos que foram selecionados das 6 redobras. E
identificados como pertencentes a cada um desses eixos para criar essas relações entre o conteúdo que já tinha sido elaborado nos anos anteriores e o conteúdo que estava sendo mais fresco, digamos assim, foi o conteúdo do Corpo Cidade, que é como se fosse, né, até onde chegou a pesquisa, o lugar mais atual. O outro é o diagrama, que está no final de todos os livros, e aí esse diagrama, a ideia é um pouco mostrar como esses três eixos vão aparecendo ao longo da pesquisa. A gente no volume 1 a gente tem os 3 sobrepostos, e nos volumes 2, 3 e 4 a gente tem, só aparece o que está em cada, no tema do próprio livro. Então você consegue, a gente fez meio que uma linha aí no tempo que você consegue, principalmente nos volumes 2, 3 e 4, ver como é que vai aparecendo mais, ou embora na sua história pelo meio, no final já quase não aparece, já o vermelho aparece muito no final. Então, é isso. Acho que a coisa das cores foi para tentar deixar mais claro mesmo, a gente conseguir trabalhar graficamente essa ideia, todas essas ideias da coleção. Deixa eu falar um pouquinho. Só para falar uma coisa, que não é fácil botar pensamento no espaço. Né? Então, a gente tentou partir dessa complexidade que é isso mesmo, botar um pensamento complexo na folha de papel. Né? Como que é isso? Assim? Então, a todo momento também a gente trabalhava com essa complexidade do pensamento que atravessava e essa dificuldade de materializar pensamentos, que é uma coisa, né, é algo bem difícil. Então a gente estava tentando com o design não complexificar algo que já estava complexificado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Qualquer uma questão para sair da mesa, assim, para complexificar, gente. Pode fazer perguntas sobre o grupo de pesquisa também, já que ninguém leu, né? Para saber como que funciona também, como que não é. Então, gente, mais perguntas? Acho que a gente, pode encerrar então, agradecendo ao MAN por nos receber aí nessa última, a EDUFBA, a lista de pessoas que a Paula já agradeceu, que eu não sei de conta. Agradecer pessoalmente o convite, foi uma ótima leitura, tem várias coisas a serem desdobradas e discutidas, mas que estão jamais entrando mesmo no texto, talvez agora não seja o melhor momento. E parabéns à equipe